nesse tempo que pegaram ele, amarraram ele de corda e botaram ele em cima de um burro e tava levando para Lampião julgar. Bem-vindos ao Cast Eco, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre algumas histórias aleatórias do sobrenatural. Estou aqui com o Romário Santana, o homem das histórias. Romário, qual a primeira história que você tem para o canal hoje, para a galera que está aqui nos assistindo? Vamos lá? Rapaz, hoje eu vou contar uma história da época de vovô. E aí o que acontece? É o seguinte, emendando com alguns vídeos que a gente contou aí no passado sobre corpo fechado e essas coisas, vou contar a história de um rapaz, né? Não sei ela todinha bem compridona, mas o que acontecia, entendeu? O que acontece? Tinha um camarada que gostava de fazer estripulias, aprontava, né? E dizia que ele gostava também de roubar. Ladrão, bandido. E a polícia também tentava de várias formas pegar ele, cercava ele, no nada o cabo sumia. E esse cara, ele morava lá na região que nós morávamos, lá no Jeremoabo, só que no povoado, agora não lembro o nome do povoado. E ele tinha a fama de se transformar em cachorro, bicho. Aí, quando foi uma época que o negócio tava feio pro lado dele, aí ele foi e fez um acampamentozinho no meio do mato, para se esconder da polícia, que ele vivia sendo procurado. Quando foi um dia, a polícia foi e descobriu, aí o caba foi e seguiu ele. Aí quando o caba chegou lá, começou a seguir ele, e aí viu onde ele tava arranchado lá, sabe? Aí quando se não, vamos lá, gente, continuando aqui. E aí o cara foi seguir, um dos investigadores seguiu esse cara, mano, para poder saber onde ele tava se escondendo. Aí esse cara pegou, né, o investigador foi seguindo e achou onde ele tava se arranchando. É tipo uma cabaninha assim no meio do mato. Aí ele falou, então é aqui que fulano tá se escondendo. Aí ele voltou lá pra delegacia e falou pros policiais, sabe? Aí beleza. Aí os policiais, agora nós pega fulano. Aí os policiais foram e armaram um cerco para pegar ele. E ele estava no rancho neste exato momento que os policiais cercaram. Aí os policiais gritou, fulano, sai daí que nós já sabemos que você tá aí e agora não tem mais para onde você fugir. Aí daqui a pouco, menino, os policiais só viram um cachorro correndo de dentro do rancho. Saiu um cachorro preto correndo. E os policiais assim, cachorro deixa lá, não deixa passar que é cachorro, né? E aí os caras foram chegando perto e gritando, sai daí, seu miserável, não sei o que, piriri, blá, blá. Quando chega lá, cadê o cara? O cara era o cachorro que tinha passado, o cara tinha se transformado em cachorro. Diante da visão dos policiais, viu ele como um cachorro, né? Que ele usava as rezas de se envoltar e fugiu. Aí sempre foi assim, os caras atiravam, não pegavam nele, entendeu? Montava cerco, ele saía, se transformava num cachorro, num gato, sei lá que diabo que era, e sumia, ninguém pegava esse cara. Aí quando foi um dia, um amigo dele falou assim, um amigo que ele tinha, né, falou assim, rapaz, vocês só vão pegar esse cara quando ele tiver de corpo aberto. Aí falou assim, como é que nós vamos pegar esse cara aí, então? Como é que nós vamos abrir o corpo dele? Aí o cara passou a fita, a única fraqueza dele é mulher. E o caba quando se deita com mulher que tem esses negócios, não tem serventia. Ou seja, as rezas não fazem efeito, essas rezas desses negócios. O corpo do camarada se abre, entre aspas, segundo conta as histórias. E aí, o que aconteceu? Os caras arrumou uma mulher bem bonita, pagaram, tipo aquelas vendedoras de amor, né? As nobres vendedoras de amor. E aí, cara, essa mulher começou a conversar, era a fraqueza dele. Não podia ver um rabo de saia. Eita, que o mundo tá perdido. O negócio é triste, menino. Aí
o cara foi, caiu na lábia da mulher. Eles marcaram de ficar num canto. A mulher fez o que tinha que fazer com ele. E aí abriu o corpo dele. Aí os policiais chegou e pegou ele e matou. E assim terminou-se a história do ladrão que ninguém conseguia pegar, que o cabo era virado na molesta. Mas só conseguiu pegar por causa dessa traquinagem aí que fizeram com ele. Tem algum comentário para fazer? Vamos tomar meu café. Um breve comentário aqui que é o seguinte, né? No início dos tempos do mundo, houve um homem que escutou a mulher, né? Adão, comeu do fruto. O pecado entrou no mundo. Não, bicho. É um assunto sério. É a história, né? Sansão se apaixonou por Dalila, perdeu a força, perdeu o poder. João Batista perdeu a cabeça. E o ladrão foi preso. E você? O Valentim, né? Também morreu por amor, né? Aí, você vê? Agora eu pergunto, na história... se matou envenenado. Por Julieta. E você aí, conhece alguma história de uma mulher que morreu por causa do homem assim? Fazendo algo grandioso? Pronto, agora a mulher vai bater na gente. Agora... Não vá por aí não, macho velho, como diz os caras. A próxima história agora é falando, tirando a parte das brincadeiras, com toda brincadeira tem um fundo de verdade. A próxima história nós vamos falar sobre Lampião. Na verdade é um conto, né? É, um conto. Mas Lampião... aparentemente deve ser verdade. Mas Lampião, ele realmente existiu. Há muitos relatos, né? De que Lampião aprontava, que o cabo era ruim, que o cara era isso, enfim. Mas aí nós temos as histórias para contar, tem testemunho de pessoas aí que tá no Pico do Urubu com 100 anos de idade, que conta muita história. E você, conhece alguma? No Pico do Urubu E você, conhece alguma? Aí o que acontece? Vamos lá. Sobre Lampião. Sobre Lampião existe várias lendas, várias histórias assim que cercam, né? Essa época do cangaço, né? Lampião, ele vem ser praticamente o último líder, né? Um dos últimos líderes do cangaço, sendo morto, se eu não me engano, no ano de 1938, na Grota do Angico, no estado de Sergipe, né? E aí, até 1938, né? Até isso acontecer com ele, existia e existe até hoje várias histórias que falam sobre as crenças, né, dentro do cangaço. Os cangaceiros, de fato, eles tinham muita devoção com rosário, com texto, com orações de meio-dia, de 6 horas, de meia-noite, de madrugada, santo ofício. E isso tem até gravado mesmo por Benjamin Abraham, que é um dos jornalistas da época lá, que conseguiu gravar, né, alguns comportamentos que eles faziam dos grupos deles. Mas enfim, a cultura das orações, das crenças, né, de alguns misticismos dentro do cangaço era muito forte. Quer queira ou não, eles viviam muito pela caatinga, né, viviam muito assim no mato. Muitos deles aprenderam a utilizar bastante os remédios naturais, das cascas de paz e tudo, de paus e tudo mais, né? E muitos deles tinham a crença do corpo fechado de novo também, entendeu? Se vocês foram procurar aí sobre esses relatos que eu estou falando, vocês vão ver algumas entrevistas de ex-cangaceiros mesmo, entrevistas antigas, que eles dão uma menção sobre o corpo fechado. Por exemplo, o cangaceiro 25. Tinha um cangaceiro que o apelido dele era 25 no grupo. E ele falava: olha, o homem que fica com a mulher, ele deixa o corpo dele mais mole do que uma melancia para as balas. Por quê? Porque o ato sexual, tanto para o homem com a mulher quanto a mulher para o homem, abria o corpo dessa pessoa, né? É bom explicar isso, senão daqui a pouco a mulher vai pegar raiva da gente. Okay? Tipo assim, tanto o homem, se ele soubesse as artimanhas de fechar seu corpo e ele se deitasse com a mulher, abria o corpo. A mesma coisa era a mulher, que sabia também das orações, e tudo, das artimanhas. Se ela deitasse, como também abria o corpo dela. E aí era feito um resguardo, um preceito, um negócio para poder voltar aquela energia de proteção para a pessoa que sabia.
Então, dentro dessas coisas aí, existia muitas crenças, né? As pessoas diziam que Lampião às vezes adivinhava, né? Dizia que assim que quando a volante, né, na época estavam preparando um cerco, alguma coisa, uma armadilha, Lampião meio que sentia e fazia toda uma estratégia para poder reagir. De todas as brigas de Lampião, a única que deu ruim foi em Mossoró. O pessoal de Mossoró, menino, botou os cangaceiros lá para correr, viu? Os cangaceiros lá não aguentou não. Os próprios povos de Mossoró se juntou, pegou nas armas e falou: aqui nem Lampião, nem ninguém vai tomar a cidade da Rei, vai fazer algazarra não. E a bala comeu e foi fumaça para todo que é canto. E o grupo fugiu, não aguentou não com a população de Mossoró. Foi o único que eu lembro até agora. Agora voltando, né, para o contexto das lendas, dos mitos, né, que a gente não sabe se é 100% verídico ou é apenas uma lenda de fato que está envolvido neste meio. Existe uma que é bem famosa, eu diria, no Nordeste inteiro. Por quê? Porque eu já ouvi essa história de vários senhores e senhoras de idade, né? De lugares diferentes. Aqui mesmo, já ouvi alguém, o senhorzinho que morava aqui, que ele era do Ceará, ele contou a mesma história que a dona Gina, lá na Bahia, contou para mim também. Entendeu? Então, pessoas de estados diferentes, lugares diferentes, que nunca se viram e contam a mesma história. Então, a gente tem assim um pezinho atrás para saber se dá o 100% de certeza se existiu ou não. Mas a história é bem simples. Dizia que Lampião, ele era conhecedor de várias orações e rezas de proteção. Uma delas de enlutamento, né? Novamente nós tocamos nesse assunto, porque esse assunto abrange várias histórias de várias pessoas. E um certo dia, agora eu lembrei de outra história, mas eu vou continuar. Um certo dia estava vindo um grupo de cangaceiro na estrada e tinha um cara que sabia a oração de se imortar em toco, se transformar em toco. Na hora que esse cara viu o grupo assim, que escutou de longe, eita, o Lampião vem ali. Aí ele se embarcou assim do lado da estrada, encostou do lado da estrada, ele se abaixou, fez a oração e puf, se transformou em toco. Os cangaceiros começou a passar. Lampião, que vinha assim, parou um pouquinho, mandou o pessoal seguir sem ele, que ele ia acompanhar. Ele costumava fumar um cigarrinho de palha, fumo de corda, que é enrolado na palha de milho. E aí ele acendeu aquele cigarro, deu uma estragada e derrubou a cinza em cima do toco, que era a cabeça do cara. E aí ele falou assim: ó, camarada, fica aí que o mundo é dos mais sabidos. Lá tinha esse negócio de ser sabido, né? Sim. O mundo é dos mais sabidos. E por isso eu não vou lhe matar não, fica aí. Aí só que ainda fez essa judiaçãozinha, derrubou a cinza em cima do toco, acabou lá com a brasa queimando o coco dele, e ele pegou e foi embora. E essa é uma história que, assim, curtinha, mas que gerou uma grande repercussão. Outra história que eu lembrei da época de Lampião é que em um dos vídeos passados aí eu contei a história do velho, né, que ele levou um tiro no braço, outro aqui, que trocou tiro com os caras, não foi? Sim. Então, o sogro dele, que eu até mencionei no vídeo, que foi um dos responsáveis por ensinar ele as orações e tudo mais, foi o sogro dele, a avó dele, e também teve o livro que ele possuiu. E aí o sogro dele tinha uma rixa com o Lampião. Agora eu não lembro qual o motivo, mas ele que me contava, né, que tinha essa rixa com o Lampião. Quando foi um dia, Lampião estava passando lá na roça onde ele estava trabalhando com a enxada e viu, não lembro, não sei se era Francisco o nome dele, não lembro o nome dele, então não vou também dizer, até porque para não mentir, né? Vou contar o que me contaram. Aí, fulano ali, agora fulano, você vai morrer. Fulano, menino, do jeito que tava com a pá, segundo o velho, né? Soltou a pá no chão, se transformou num passarinho e saiu voando. É óbvio que isso não foi de fato fisicamente, mas diante dos olhos
das pessoas que estavam para pegar ele viu ele se transformando num passarinho e saiu batendo asa e voando. Agora, como que funciona o negócio? Isso é na visão dos inimigos. Na visão normal ele saiu correndo, entendeu? Entendeu? Não é que eles. É como se fosse uma mágica, vamos dizer assim. Não quer dizer que ele de fato se transformou no passarinho e saiu voando. Agora, nos olhos, diante dos olhos daqueles que queriam fazer o mal dele, o pessoal foi como se fosse alucinado ali por causa da força da oração dele. E ele, ganhou o mato. Quando foi outro dia, ele tava não sei aonde, rapaz, e os cangaceiros de novo foram passar e pegaram ele aí. Conseguiram pegar ele. Inclusive, nesse tempo que pegaram ele, amarraram ele de corda e botaram ele em cima de um burro e tava levando para Lampião. Para Lampião julgar ele e tal. Eu não lembro por que a treta e tal. Aí no meio do caminho pegaram mais uma vítima, outro cara. E amarraram ele de costa assim, um de costa pro outro, sabe? Ele de costa pro cara, o cara de costa pra ele, em cima montado de um burro. Aí os cangaceiros indo lá pra onde Lampião tava, levando ele, uma estradinha de terra. Aí quando senão ele falou bem assim pro cara que tava amarrado, cochichou pra ele: olha, fulano, quando chegar na encruzilhada, você pode sacudir a corda que a corda vai cair. E na hora que as cordas cair, ele cochichando, na hora que as cordas cair, ganha o meio do mato aí, não se preocupe com bala não, que não vai pegar nem nós não. E é mesmo, velho. Primeiro, amarrado. E segundo, os tiros, que os caras iam dar tiro nele. Aí o velho falou: olha, quando chegar na encruzilhada, pode sacudir as mãos. Pode sacudir as mãos que as cordas vão cair, ou seja, vai desatar sozinho os nó. E na hora que você correr pro meio do mato, não se preocupe, que os tiros não vão lhe pegar. Só aquele que cochichando assim, né? Baixinho. E o cara meio assim, se acreditava ou não, mas decidiu acreditar. E esse cara viveu por muito tempo. Inclusive na época que nós tava na Bahia, ele ainda era vivo, só que quase morrendo já, coitado de idade, acho que uns 90 anos e tanto. Esse cara que viveu esse momento, o sogro dele já era morto, né? Já tinha morrido, já era falecido. Mas esse cara que tava com ele no dia tava vivo ainda na época. Aí ele disse que beleza, quando chegou na encruzilhada assim de terra que estava andando, aí sacudiu a corda. Na hora que sacudiu a corda, as cordas caiu mesmo, os nós desfez. Nada. Aí na hora que eles pularam de cima do burro, um correu para um canto, outro correu para o outro, os caras picaram, bala, pei, fumaça no meio do mundo para ver se acertava. E até hoje eles estão procurando os dois, nunca mais achou, entendeu? E essa é uma das histórias assim que eu lembro da época de Lampião e de que me contaram também, né? Tem algum comentário a fazer? Na verdade eu tenho uma história também para contar, não é de Lampião, mas tá relacionado ao tema que foi aí, pode ir, ó. Ao vivo. Ele puxando, conversando, ele pode... Ao vivo é assim, ao vivo acontece. Aí corta. Na verdade eu tenho uma história, não é de Lampião, mas é relacionada ao assunto que nós estamos falando aqui dos velhos mandingueiros. E eu conheci um cara, conheci, né? Conheci um cidadão lá da Bahia, que o cara, certa época, foi chamado de Constantino. Produção, põe aí a imagem do Constantino. 3, 2, 1. Pá. Se você está gostando desse conteúdo, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, toda semana um vídeo novo para você. E esse cara, ele certa feita foi até chamado de Constantino. O cara era mandingueiro, rapaz. Tem várias histórias desse cara, né? Uma delas é que esse cara chegava na roça, olhava aquelas abelhas lá, com aquele chame de abelha, que para tirar mel tinha duas opções: ou era com fogo, né, fumaça, ou tinha que vestir a roupa. E com a fumaça mesmo, deixando as abelhas ali desorientadas, o cara tirava o mel, mas tomava várias picadas. Com a roupa não. Mas esse cara, ele não usava nada de roupa de proteção, nem tacava fogo. Esse cara ia com a própria mão mesmo lá,
pegava o mel e as abelhas não picavam. O cara era mandingueiro. Na frente de todo mundo, né? Na frente de todo mundo. E tem várias pessoas que conheceram esse cidadão, né? Conhece, na verdade. Uma vez ele fez, sabe por quê? Fala aí, tem alguma história desse cara aí que você conhece? Conta aí pra gente. Uma vez ele trabalhava na roça cortando lenha, esses negócios. E aí tinha um enxame bem grandão de abelha. De abelha não, de enxuí. Você sabe o que é enxuí, né? Que é a abelha que ferrou, menino, que dói virado no diabo. Pior que a italiana. E o pessoal, né, com cisma de pegar ali as abelhas, aí vai esse cidadão. Esse cidadão foi lá, pegou assim, cru, como diz a história, arrancou a casa, as abelhas zum, voltando, não ficou ninguém perto, ficou só ele ali, entendeu? Aí depois ele montou aquela coivara ali, aquele monte, mas não tocou fogo, deixou lá as abelhas, e o povo achando que ele era feiticeiro, que era mandingueiro, que não sei o que, e falava assim, que acha isso, que as abelhas não mordem? Ele chegou até deitar em cima, pra mostrar pro povo. Você é doido. É isso aí, galera. Tem várias histórias desse cidadão aí, né? A gente, obviamente, que não dá nomes, mas tem muitas histórias que ficam para um outro vídeo. Antes de mais nada, a chamada final, considerações finais. Tu não vai contar a história da casa, não? Não, da casa, galera. Fica pro próximo vídeo. A história da casa. Casa mal assombrada, galera. O fantasma derrubava tudo. Derrubava... Enfim, fica pro próximo vídeo. Inscreva no canal, ativa o sininho, senão você perde a notificação. Considerações finais? Galera, muito obrigado por estar acompanhando o canal da gente. Peço que se inscreva, deixe seu like, né? Compartilhe. E desde já, muito grato. Tá bom? E vamos nessa daí, né? A gente tá indo devagarzinho, mas tá indo muito bem até para quem é iniciante. E a gente fica feliz. E seja o que Deus quiser.